Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Quem aí está feliz com Jesus? Obrigada, bonita. Então, deixa eu só me recuperar aqui um pouquinho. Eu peço primeiro perdão aos irmãos, porque eu estou com a síndrome do pensamento acelerado. Provavelmente, eu vou misturar o que eu estou trabalhando com o que a gente vai falar hoje, mas é por causa dessa síndrome que chegou ao meu ser essa semana, por motivo de trabalho. Então, a minha mente está processando 1 milhão de coisas aqui, enquanto eu vos falo. Mas amém por isso. Mas aí a gente, assim, para não perder o costume, para começar a fazer um quebra-gelo, quem quer casar? Vou perguntar de novo aí para os desavisados. Quem quer casar? Meu Deus! A minha filha de 9 anos ontem teve um papo de mulher comigo na hora de dormir. Meu Deus, eu esperando eles irem dormir. Vai dormir que eu tenho que trabalhar. E ela, eu quero falar contigo sobre o meu casamento. E o interessante é que a percepção dela, né? Mãe, eu quero casar. Eu quero ter meus filhos. Mas Jesus vai voltar antes, como é que eu faço? Aí, quem disse para você que ele vai voltar antes? Presta atenção, 9 anos. Porque pelos sinais que vocês nos explicam e pelas coisas que nós acompanhamos que estão acontecendo, ele volta antes de eu casar. E aí eu virei para ela, eu falei, aí o Marcelo no jantar falou para ela, quem disse que não vai ter casamento no céu? Porque se nós vamos voltar ao que era no princípio, e Adão e Eva estavam ali juntinho, marido, você vai me aturar? Não é? Então eu quero casar. Olha as caras que me fizeram agora. Eu quero casar, sabe por quê? Porque existe uma promessa de que nós vamos casar com Jesus. Então eu tenho meu casamento terreno, mas em breve eu estarei me casando novamente com o Senhor. E estarei seguindo com Ele para as nossas bodas. E hoje é esse tema, as bodas do Cordeiro, o qual nós vamos encontrar nos ares. Ele vem, espera a gente, e nós vamos lindamente nos encontrar com Ele para nos casar. Então, toda a história humana culmina nesse encontro, nesse casamento. Toda a história. Nós vivemos para nos encontrar com Jesus. Nós não vivemos para morar no céu. É errado falar isso, porque nem vamos morar lá por muito tempo. Nós vivemos para casar com Jesus. Esse é o objetivo, recebê-lo como único e suficiente Salvador, reconhecer a sua obra salvífica e ainda de lambuja, casar com ele. Olha que lindo. E vai ser fantástico. Vai ser incrível. Você já parou para pensar como vai ser seu casamento com Jesus? Ou você investe muito tempo no seu casamento terreno? Eu invisto tempo no meu casamento terreno, agora de forma diferente, né? Que a gente vai ali no balanço das horas, as coisas vão mudando e a gente vai se adaptando. Mas existe um casamento sem igual, sem precedente. E que a gente fala, eu vou para a boda do Cordeiro. Você é a noiva, cara. De todo mundo, ele escolheu você para casar. Você
Homem, mulher, gordo, magro, baixo, grande. Eu tenho... Tem nada a ver, não, mas é só por causa da síndrome do pensamento, eu estou tentando trazer ele de volta. Eu sempre falei, né, na minha juventude, até meus 35 anos, eu sempre falei, eu sou magra, loura, bonita e boa. Aí agora eu falo, Jesus, não é o melhor de mim que está para tu, não. Aí você vai casar comigo assim mesmo, gordinha, morena, mas sou toda sua. E não importa as mudanças físicas, importa a sua mudança de pensamento e o seu alinhamento com Ele. Ele vai casar com uma noiva alinhada com Ele. Aí, fala sério. Vocês querem marido chato? Fala aí, gente. Pode falar, mulheres, eu deixo. Eu não quero, mas eu tenho. Vocês querem marido chato? Vocês querem o príncipe encantado, não é verdade? Eles também querem a princesa, mas a gente é chata pra caramba. A gente fala igual um não sei o quê. Ó. Mas no final estamos certas, ok? Obrigada. E embora vocês não admitam, vocês ficam olhando para o nada, para o além, a gente está bem sabendo. Muito bem. Trazendo o meu pensamento de volta, vamos falar sobre as bodas, mas antes eu vou falar rapidamente sobre aquilo que a gente já falou, que é a grande tribulação. Porque sem ela não tem casamento. Né? Então, bora lá. Isso aqui está funcionando, meus babies. Eu tenho que ligar isso? Ai! Ligou. Então, isso aqui eu faço assim, mas como é que eu passo? Ai, que gostoso. Valeu, hein? Muito bem. As bodas do Cordeiro. E ela vai acontecer, nós já conversamos sobre isso, num período onde o Senhor vai estar chacoalhando a terra. Meu marido fala que eu amo ser catastrófica, mas eu sou. Então, como eu estou com a síndrome, eu vou ler e vou trazer as ponderações, vai ficar tão rico quanto, amém? Não fica olhando para mim de cara feia, Micaela, ela não gosta que eu leia. Então, chamamos de... Tem slide aqui, marido? Para isso aqui tem slide? Deixa as noivinhas ali para elas sonharem. Chamamos de grande tribulação os últimos 7 anos do governo do anticristo. Esse período também é chamado de Dia do Senhor. Ele começa com o arrebatamento e com a abertura do primeiro selo, onde o cavaleiro do cavalo branco, o anticristo, faz paz com Israel. Então, aqui nós temos, lembra, o pulso eletromagnético. Quem não lembra, vê lá as aulas anteriores. Temos o pulso eletromagnético, temos a terra entrando em caos, os anjos fazendo o harpazô, arrebatando a igreja, para encontrar com o Senhor nos ares. Quem vai estar arrebatando a igreja? Os anjos. No som de trombeta, grande alarido do arcanjo, a guerra entre anjos e demônios, aquilo tudo que eu falei, que é fantástico, que todo mundo gostou. Então, isso aponta lá. Isso vai estar acontecendo ali. Tá? Então, aqui é o encontro de Jesus com a igreja. Primeiro os mortos vão ressuscitar e depois nós. E aí começa a tribulação na terra. O anticristo reina. Nós temos 3 anos e meio da falsa paz. Por que falsa? Vamos para a atualidade. O que está acontecendo com Israel? Vocês oraram aqui, está em guerra. Essa guerra vai parar do nada? Não. Israel avança, ganha território, e ele vai fazer as conquistas, porque é o momento. É a hora.
são as dores do parto. É o momento em que Israel está começando a entrar no ciclo de dar continuidade à história segundo as 70 semanas de Daniel. Então, tudo que está acontecendo, embora tenhamos o dever de orar por Israel, é profético. É o alinhamento do tempo do fim. Então, para haver essa paz, será necessário uma grande catástrofe. Porque o inimigo de Israel não vai fazer uma aliança de paz com eles se ele não estiver prevalecendo contra eles. E aí nós estamos vivenciando essa parte da história, onde Israel está poderosamente se levantando. Então, algo acontecerá terrível, que eu não vou entrar no detalhe, lembra? Não é profundo. Vai acontecer algo terrível que eles vão fazer uma aliança de paz com Israel. E é uma falsa paz. É para parar algo que Israel está fazendo que é destrutivo na terra. Tá bom? Na terra lá. Então, nós temos esse período, mas é a grande tribulação. Tá? Este período está dentro da grande tribulação, que são os 3 anos e meio. Só que lá em cima está acontecendo o quê? No arrebatamento, o que está acontecendo? O casamento no céu. E no fim da grande tribulação, nós temos a volta de Jesus no Monte das Oliveiras para socorrer o seu povo. Então, a grande tribulação é chamada de dia do Senhor. Não é um dia literal, é um período de 7 anos. Então, sempre que você lê lá na sua Bíblia, grande e terrível dia do Senhor, dia da ira do Senhor, o dia do Senhor, não é romântico. Tá? É o dia da ira de Deus. É esse período ali. É o período da grande tribulação. Tá? Então, não é romântico. Tá? Não é literal de um dia, mas é um espaço de tempo dos 7 anos, tá bom? Eu disse que eu estou acelerada, já falei, não? Então, vamos lá. Então, a grande tribulação também é chamada de dia do Senhor. Não é um dia literal, mas um espaço de tempo determinado por Deus. É um tempo de juízo de Deus sobre as nações e um tempo de despertar espiritual para Israel. Então, esse tempo, Deus está trazendo ira sobre todo o povo que ficou, não subiu. E, ao mesmo tempo, ele olha para Israel e fala, agora eu estou tratando contigo, vamos avivar. Tá? É um tempo para você despertar de forma espiritual. Esse tempo é descrito por vários profetas no Novo Testamento, no Primeiro Testamento. Isaías, Jeremias, Joel, Zacarias, Obadias, e assim vai, o grande e terrível dia do Senhor. Que em todos eles é um tempo de juízo, onde tanto os céus quanto a terra serão abalados. E aí a gente volta de novo no pulso eletromagnético que eu falei, vai ficar só sobre a terra? Não. Isso vai atingir toda a criação. Não é à toa que terça parte do céu cai, que a lua sai do seu lugar e tem treva. É por causa desse momento, é Deus fazendo. E Deus não vai simplesmente falar, sol, quebra aí. Não, Deus vai produzir um evento, que é o arrebatamento, e que vai trazer esses fenômenos sobre a terra. Tá? É tempo de vingança de Deus contra seus inimigos, para destruir os pecadores. Ninguém sabe quando será o dia do Senhor, pois essa informação é exclusiva do Pai. Não será como, então será como um ladrão na noite. Ninguém sabe o grande e terrível dia do Senhor. Mas, Fabiane, você disse para mim, nas aulas anteriores, que
que é possível, escatologicamente, identificar ali pelo livro de Daniel, quando Jesus vem e põe o pé no Monte das Oliveiras. Sim, mas aqui o ladrão da noite é o início da grande tribulação. Você sabe quando é? Sabe quando é o início da grande tribulação? Não, porque o início da grande tribulação é o que o apóstolo falou. Ela é startado pelo arrebatamento. Você sabe quando vai ser arrebatado? Não, mas você vê os sinais. Lembra da Marjorie reclamando comigo que não vai casar? Porque ela está vendo os sinais diante dela. Eu não vou casar. Por quê? Para com isso. Marjorie só tem 9 anos. A Marjorie, você perdeu o início da aula, menino. No início eu falei aqui da boda. Quem quer casar? Está perdoado. Então, meus babies, tu tem 19 anos, mulher. E eu me planejei para ter filho aos 22 e fui burra. Hoje eu penso como eu fui burra. Porque eu não aproveitei o melhor do momento. Eu sei, é necessário. Eu te entendo. Eu entendo a Micaela. Eu entendo vocês. Mas calma lá. Calma, eu entendo. Muito bem. Aí a doida aqui voltou para onde? Então ninguém sabe o dia que começa. Mas sabe que a outra rindo lá, está querendo também. Mas é o dia que é startado a partir do arrebatamento. Tá bom? Deus nos deu dicas, né? Ele não disse quando, mas ele deixou sinais e deixou dicas. E eu vou falar de novo, principalmente, olha os que me amam, principalmente para aqueles que são meio assim, devagar no pensamento. Espera aí, que eu que me enrolei agora aqui. Muito bem. Minha mente está assim. Menino, estou perdido. Acha que terra. Os sinais, nós temos que olhar para eles a partir de onde? Fala aí. Israel, muito obrigada, graças a Deus. A nossa bússola, o nosso termômetro, aquilo que diz para a gente, está chegando, hein? É Israel, meu povo. Porque Deus vai tratar com Israel. Então, à medida que Deus avança nas profecias com Israel, haja vista a guerra, nós já começamos a entender, olha que esse mistério está ficando bom, está chegando a minha vez. Tem que me preparar, tem que me consertar, porque esse cenário político aí está engrossando. Vocês sabiam que Israel tem um OVNI? A pastora já achou, ela vai falar de ET. Não, é sério. Sabe quem deu um OVNI recentemente para Israel? O nome é esse. Elon Musk. Ele desenvolveu uma espaçonave que ele chama de OVNI. Ela tem a mesma potência que um foguete que vai para o espaço. E é uma nave letal. Ela ativa, por ondas magnéticas, armas nucleares. Ninguém está prestando atenção nessa parte. Mas se a gente diz que eles juntaram os corpos queimados, vão estar com corpos e mais corpos expostos, profeticamente isso está dito, que Israel vai juntar aquilo tudo. Vai ser por quê? Porque ele atirou com uma arma comum?
ou porque ele conseguiu um mecanismo tecnológico que deu condições a ele de longe, lá do ar, fazer... Pum, pum. Quando a gente olha para as profecias, a gente também tem que olhar, a tecnologia está acompanhando? A ciência está acompanhando? Qual o armamento que Israel tem que pode trazer essa profecia à tona? Quando... E sim, obrigado. Quando você chega aí, você fala, impossível. Israel, com ondas magnéticas, em uma aeronave que o doido do Elon Musk deu para ele, fazer algo assim. E os bips? Ele não precisou nada. Ele deu um comando e mais de 4.000 homens do Hamas foi abatido do Hezbollah. E aí a gente vê no cenário Elon Musk, um homem absolutamente tecnológico, fora da curva, poderoso, que lançou esta semana humanoides, uma van, metrô, trem, nave, sei lá o que é aquilo, é um negócio tão doido, um carro que anda por ondas magnéticas. Olha as ondas magnéticas. Por que Deus vai interferir com um pulso eletromagnético? Não é à toa. E se eu sei que a guerra de Israel é uma bússola para o que eu entendo como tempo do fim, eu tenho que estar antenada também no doidinho do Elon Musk para ver o que ele está preparando e entregando na mão de Israel. Ele fez para os Estados Unidos da América. E o governo da América achou aquilo tão poderoso, que não quis que aquilo fosse implantado naquele governo e começou a repensar os poderes que Elon Musk tem nos Estados Unidos. Ele é um indivíduo, ele é um CPF. Ele tem nada mais, nada menos que mais de 50% dos satélites no ar. Ele, o CPF, fez espaçonaves que levam você e eu, se tivermos alguns 30 milhões de dólares, para passear no espaço. Ele é o único que tem foguete que vai, que volta e não explode. Todas as outras, ele explode quando aterriza. Ele tem um mecanismo lá que é sucateado, e ele conseguiu fazer uma espécie de molas de elevador, vamos trazer aí para essa realidade, para que aquilo aterrize com uma tecnologia sem igual, é o único. Economia de mais de 40 milhões de dólares em envio e retorno de aeronave. Quem você acha que vai dominar o mundo? Não estou dizendo que ele é um anticristo, tá bom? Estou dizendo que ele é uma ferramenta poderosa para o fim, meu marido já. Lá na frente. Oh, tá ligado? Então, vamos olhar para os sinais. As novilhas é um deles. Tá bom? Então, espera aí que eu vou chegar. Por isso que eu não gosto de ler. Devemos entender que antes do tempo, as nações, mostrado as nações em poder, em seu poder, e não poder... Eu me enrolei tudo. Deus nos deu o relógio, que é Israel, e devemos entender que antes desse tempo mostrado da grande tribulação, no livro de Apocalipse, o mundo já vem em tribulação. E o anticristo está com várias nações em seu poder. E não podemos esquecer que estamos com dores de parto. Beleza. Cadê o slide? Botou 4? Obrigado. Estamos na dor de parto, sim ou não? Sim. Mulher entende muito bem disso. Quem aí teve dor de parto? Só isso. O resto é fresco, fez cesárea. Que horror. E eu passei 25 horas. Ah, meu Pai eterno. Isso porque eu quis aquele parto bonito, humanizado, no quarto, com a bolinha, com a piscina, com a luzinha, com a velhinha, com tudo que tem direito, na unidade pública, tá? Detalhe. Eu quis aquilo.
eu quis a doula. Aí eu cheguei lá com meu marido, com a doula, com a Micaela, e eu queria matar todo mundo. Inclusive a doula, que ficava assim para mim. Cheira a flor. Não, doula é aquelas enfermeiras que preparam você... Pô, está desatualizada, amiga. E aí... Não é parteira, é a doula. Ela te ajuda no processo. Cheira a florzinha. Sopra a velhinha. Se você mandar eu fazer isso de novo, eu vou te dar um soco na sua cara, porque eu não estou me aguentando de dor. E foi eu que escolhi. Aí, gente, eu não aguentava mais. Marido foi embora com a Micaela. A doula estava enchendo o meu saco com essa história de soprar e cheirar, e andar, e aperta, faz força. E nada da Marjorie sair. 25 horas. Aí eu cheguei assim, no canto da... Eu não sei se vai aparecer ali na câmera. Eu cheguei assim, eu falei para ela, fica lá. Senhor, eu não estou aguentando. Ela não passa. Desculpa, não passa, eu vou morrer. Manda a médica me operar. Ai, eu estou morrendo. Ai, eu estou morrendo. Gente, a dor é insuportável. Deus deixou eu penar 25 horas para depois me operar. Tudo passa. É porque eu não tenho passagem. Não passa. Pensa bem. Nós estamos vivendo esse tipo de dor no momento. A Marcela usou uma analogia que as meninas ficaram até meio apavoradas. E quando entala? Não vai, não volta e fica. Quando aquilo entala, que o médico tem que vir com fórceps e puxar aquele negócio. Esse é o momento que a igreja está vivendo. É um momento de dor, é um momento de tribulação. É um momento do anseio do casar, que não vai casar, que não vai ter filho, que não vai isso, que não vai aquilo. Cada um, no seu nível, está vivendo tribulação. Mas existe a tribulação da terra. Lembra que Deus, aqui, que eu falei aqui das nações, que o anticristo já está dominando as nações? No tripé, comunismo, globalismo e islamismo, já está dominando. A maioria delas, temos a China, a Rússia, a Venezuela, né? Brasil. Então, Rússia, China, Venezuela, Brasil. Tem mais, o que mais? Irã e todos os países muçulmanos. Então, assim, a gente está vivendo o governo dele, do espírito dele. Tá? Nesse tempo, Deus levantará 2 testemunhas em Israel, e eles profetizarão. Eu estou no lugar certo, né, Marcelo? Obrigada. É que ele fez assim, eu ia. Testemunharão e farão grandes sinais, pois eles terão a mesma unção de Elias e Moisés. E como Elias e Moisés foram uma pedra no sapato do rei Acabe e de Faraó, assim também serão esses homens com o governo do anticristo. Vou falar deles lá no outro slide. Mas Deus trará a vida... não. Sim. Lê ali para mim sobre as 2 testemunhas. Então, existem algumas linhas. Moisés e Elias, Enoque e Elias, alguém com o espírito deles 2, Israel e Efraim. E Efraim, que são as 2 nações, os 2 povos. Existem várias linhas de pensamento sobre quem serão essas 2 testemunhas. Mas fato é que são 2 homens que vão ser esquartejados no centro de Israel, no final de 3 anos e meio da grande tribulação, dos primeiros 3 anos e meio, que eles vão estar enchendo o saco do sistema
ao mesmo tempo que estarão convertendo a muitos, fazendo, e olha que legal, né? Eles fazem os mesmos sinais que Moisés e Elias, se não for, né? Enfim. E a gente estava falando, né, Marcelo, dos James e Jambes, que faz os mesmos sinais. Então, assim, eles terão ali essa situação que se assemelha na pessoa do falso profeta e do próprio anticristo. Então, assim, os sinais que as duas testemunhas farão, nós temos esses dois exemplos lá de Israel, no Egito, também fazendo. Só que aí vai chegar um limiar que eles vão esquartejá-los. Quem esquarteja pessoas, todo mundo sabe. Então, eles vão esquartejá-los em praça pública. E depois, o Islã. Olha para ti. O Islã. 7 de outubro. Brasil Paralelo. Assiste. É o mais próximo para você entender. Estou de olho. Então, assim, eles serão esquartejados em praça pública. Depois de 3 dias e meio, eles serão, lembra do Vale dos Ossos Secos? Só para fazer uma associação que vocês estão aí careca de ficar ouvindo. Então, eles vão ser unificados de novo no seu corpo, vão se levantar com o seu espírito, com a sua alma, e Deus vai dizer, sobe para cá. E todo mundo vai ouvir, e eles vão, ó. Esse é o arrebatamento, a palavra arrebatamento mais claro que a gente tem na Bíblia, né? Eles vão subir como Jesus subiu. E ali tem a quebra do tratado e começa o grande conflito entre eles. Volta lá no selo que eu esqueci, né, de explicá-lo. Eles vão ficar curiosos. Então, aqui, o primeiro selo é o cavalo branco, o anticristo, e o 6º selo é o dia da ira. Aqui, já expliquei isso, né? Abraão, Isaac, Jacó, Cristo. Abraão, Ismael, Esaú, anticristo. E aqui nesta linhagem tem o príncipe que era flecheiro, arco e flecha. O anticristo vem na sua mão com arco e flecha. Então, é a linhagem do anticristo que sai do berço de Abraão. Homens, não se precipitem. Mulheres, esperem. Uma ação de Sara nos trouxe o anticristo. Então, bora lá. E ali, o 6º selo é quando Deus começa a derramar as taças da ira, assunto para outra aula. Então, nesse tempo, já fui. Algumas vezes, durante a história, o mundo pensava que havia chegado o tempo do Apocalipse e não chegou. Quer ver? A Primeira Guerra Mundial. Todo mundo lá na Primeira Guerra Mundial achou, é agora. Segunda Guerra Mundial, gente. Hitler. O caos contra Israel. Chegou o dia. Chegou? Não. Por quê? Por que eles não podiam errar feio nesse sentido? Vocês sabem? Qual é a diferença de que lá atrás não era o Apocalipse e hoje é o tempo do fim? Alguém sabe a diferença? Alguém quer chutar para a tia? Engraçado. Israel não tinha sido restaurado quanto nação. Se Israel é a nossa bússola, se tudo diz que é tudo na terra, se a palavra diz que tudo acontecerá a partir de Israel, a partir da terra de Israel, aonde Deus os plantou, como a primeira e a segunda guerra seriam um apocalipse. Como as tribulações que todos passam seria o apocalipse, seria o tempo do fim, se Israel não tinha sido instituído como nação. Porque hoje é 1948, Oswaldo Aranha, um brasileiro,
presidiu na ONU a reunião aonde empurraram nele para pautar a decisão de Israel volta a ser nação no seu território ou Israel continua disperso. Ele faz a votação na ONU. O que acontece no final da contagem dos votos, vocês sabem? Além do pastor, quem sabe o que aconteceu? É a sua história, gente. É a nossa história. Deu empate. Empatou. Metade disse volta, metade disse não volta. Oswaldo Aranha, um brasileiro, antissemita, contra Israel. Não estava nem um pouco preocupado com Israel, nação. Tem que dar o voto de Minerva. O que Deus faz Oswaldo Aranha fazer? Dizer sim. Olha isso. O homem contra Israel não está nem aí para Israel. Disse sim. Desempatou. E quando ele diz sim, Israel volta a ser estabelecido como nação, as profecias voltam a ter a sua continuidade e estamos aqui à porta. Detalhe... Oi, pastor, fala. Era isso que eu ia completar aqui, o pastor sabiamente já carimbou. É por isso que neste tempo, o tempo do fim, o Senhor separou o Brasil para ser o celeiro das nações, para ser a nação que vai reportar às nações o último grande avivamento da terra, porque Deus não deve nada a ninguém. Então, Deus viu o ato, embora influenciado espiritualmente, mas ele fez, Oswaldo Aranha fez, e isso trouxe sobre o Brasil uma atenção especial de Deus que ele guardou para essa hora. Amém? E hoje está acontecendo, nós estamos neste curso. Olha, Israel está em? E Brasil está em? Ah, vocês podem fazer isso melhor. Israel está em? E o Brasil está em? Enquanto o Brasil está em avivamento, significa que ele está sendo preparado para ser enviado para as... E a partir deste envio, porque brasileiro é um ser igual barata, você acha em todo lugar. Eu olho lá no mapa, lá, país que eu nunca ouvi falar na vida. Aí ele me mostra. Aí eu procuro. Aí eu vou no YouTube e procuro brasileiro em tal país. Tem. Então, Deus sabendo que brasileiro é completamente... Vou para a galera. Botou a gente para botar Israel lá sentado no lugar dele. Está preparando a gente para ir para as nações. E vamos que vamos. Com ousadia e graça. Por quê? Porque nós temos uma grande obra para fazer. E ninguém pode nos parar. Somos a nação do... Pronto. E a partir do grande avivamento, nós chegaremos no nosso arrebatamento. E aí, olha ele aí, ó, na nossa aula aí, ó. Tá ligado, pastor? Eu vou pular aqui. Eu já pulei, na verdade. Não sei como eu fiz isso. Então, hoje, em Israel, temos a preparação de homens da tribo de Levi para o sacerdócio e serviço do templo. Então, hoje nós temos toda a preparação de Israel para servir no terceiro templo, que também está dentro das profecias. E olha que legal, a novilha vermelha, o novilho vermelho, o filho da vaquinha, que é usado para expiação, que o sacerdote sacrifica, bota lá nas 4 pontas e vai lá com a mão dele cheia de sangue, e pá, no altar, e pá, em tudo dentro do templo. E é esse momento que ele vai com a cordinha e tal. Não é não, marido? Não é não, esquece. Ele vai lá e manda ver no sangue lá da novilha no templo.
Asperge, isso. Por que se importa? Por que o filho da vaca me importa, Fabiane? Porque, meu amor, não existia mais na ovelha vermelha. Então, para o terceiro templo ser reconstruído, para a gente estar falando aqui sobre as bodas do Cordeiro, era necessário que ela existisse. Porque eles vão voltar a sacrificar. E olha só, ela já está lá. Uma gama dela. Do Texas. Olha Estados Unidos novamente na história de Israel. E aí, cadê? Então, tudo já está preparado. E existe aí a possibilidade do governo de Israel já estar de posse da arca. Tá? Já existe aí a especulação, estudo científico que corrobora de israelitas, que corrobora com a tese de que o governo de Israel já estaria com a nossa querida Arca da Aliança. Então, nós temos o novilho vermelho que serve para espergir no templo. E aí, é sempre o novilho, o bode e o cordeiro, certo? Vou falar uma curiosidade aqui. Lá, meu marido não quer que fale, mas eu vou falar porque eu achei tão legal. Lá no dia, lá... Não para, ele fica nervoso porque eu estou enrolada, pastor. Então, vocês deixam eu continuar enrolada? Obrigada. Lá tinha Pilatos, tinha Jesus, e aí ele mandou trazer quem? Quem? Barrabás. Aí botou Barrabás e Jesus. Barrabás, o meu marido fez o favor de pesquisar para mim. No original também é Yeshua. Também é Jesus. É uma espécie de Messias. Não é não, marido? Fala aí. A paz do Senhor, irmãos. Não, Barrabás significa Bar-Aba, né? Filho de Aba. E um dos pais da igreja, lá acho que no terceiro século, escreveu que ele também, o nome dele também seria Yeshua, né? Então seria Yeshua, filho de Aba, né? Então, né? Barrabás, Bar-Aba, então, filho de Aba. Então seria ali como se fosse no dia da expiação de Israel, né? Você trazia 2 animais, né? Um animal seria sacrificado, era escolhido para ser sacrificado. O outro animal seria escolhido para levar os pecados de Israel, né? Esse bode, o bode Azazel. Então, um animal seria sacrificado e o outro seria levado para o deserto e solto no deserto, onde ele estaria levando os pecados da nação para o deserto. Então, muitos acreditam que ali houve um simbolismo entre o povo escolheu qual era o animal que seria sacrificado e qual é o animal que levaria o pecado de Israel. Por isso que haveria ali, então, 2 Yeshua, né? 2 filhos de Aba, né? Porque Jesus chama o pai de Aba, né? Então, você tem ali Yeshua chamando, né, Deus como Aba, e por outro lado, você tem ali um assassino, né? Que Barrabás era um assassino, trabalhava contra os romanos. Então, ali houve uma escolha. Então, as pessoas, né, fazem essa simbologia com esse tempo da expiação, onde 2 animais eram escolhidos, um era morto e um era liberto. Entendeu? Mas não é que seja consenso que ele realmente se chamava Yeshua, né? No terceiro século é que há escritos falando que o nome dele seria Yeshua, mas a gente não tem uma comprovação, tá bom? Hoje. Muito bem, obrigada, tá? Muito bem. Vocês sabem qual é o milênio que nós estamos?
judaico. Existe dentro da própria comunidade judaica ali a divergência de contagem de tempo, mas existe o consenso de que foi para tirar Jesus ali meio que da contagem de ser o Messias, cerca de 200 anos. Eu posso afirmar? Não. Mas é científico lá? Sim. Então, se nós não estamos no 6º milênio, estamos no linear dele. Mas, provavelmente, a realidade é que sim. Porque se somos a igreja, a última, assim cremos, ou nós, os nossos filhos, significa que nós já estamos nos passos do período de descanso da Terra, que seria o reino milenar. Tá? Então, pela contagem de Israel, 5.785. Mas, se vocês forem bons aluninhos e pesquisarem lá nos registros judaicos, vocês verão que houve ali uma distorção de período para não culminar profeticamente no nascimento de Jesus. Então, eles retiraram aí muitas partes da história para poder tirar dele esse direito de ser chamado filho de Deus. E aí, segundo as contas, em torno de 200 anos. Tá? Então, se nós já estamos no período do fim, são 6 milênios, então, acredita-se que nós já estamos no linear, de fato, como nós já, em todos os nossos estudos, sabemos que sim, mas que estamos no linear ali da boda. Tá? Então, assim, eu estou afirmando, não porque eu não sou doida, mas eu estou dizendo para você que existe essa janela que Israel trabalhou ali, lá atrás, para retirar de Jesus essa primogenitura de ser chamado Filho de Deus. Tá? Então, fica aqui aberto para estudo. Tá? Não estou afirmando para vocês. Eu tenho meu entendimento, mas eu estou dizendo que existe essa janela de possibilidade, uma vez que no 7º descansou. A igreja descansa nesse reino milenar aí, da sua obra. Então, vamos lá. Cadê Maria? Avança aí, Maria. Vamos para o casamento judaico. Os eventos importantes que vocês viram passando ali, eu já falei no decorrer desse contexto aqui. Tá bom? Então, vamos lá. As bodas do Cordeiro. Elas são mencionadas por Jesus na parábola de Mateus 22, 2-14. E aí, ele é uma sombra, o casamento judaico é uma sombra da boda do Cordeiro com a igreja, tá bom? Então, primeiro acontece o quê? A escolha o noivo escolhe a noiva com que pretende se unir. A noiva aceita se casar e assim o homem deixará seu pai, sua mãe, unirá a ela. Então, assim, a primeira coisa que o judeu faz é escolherá. Jesus escolheu a que somos. Muito bem. Então, a primeira coisa que ele faz é isso. Depois, ele faz o noivado. O noivado, eles fazem a primeira aliança. É através de um contrato chamado ketupá. Então, nesse contrato, o noivo vai ali colocar as obrigações dele, os deveres dele, e a noiva vai botar os deveres dela. Eles vão selar esse contrato bebendo uma taça de vinho no mesmo cálice, beber vinho no mesmo cálice. Então, ali eles firmam esse contrato. O contrato o pai da noiva põe pendurado na parede e o noivo vai se embora. Tem namoro não, o noivo vai embora.
Tadinha das meninas. E esse período dura em torno de 1 a 2 anos de noivado. Então, ele vai embora para preparar a casa, para preparar a forma de sustentá-la, de prover para a vida dela. Jesus veio à Terra? Sim. Escolheu a igreja como noiva? Sim. Depois ele fez um contrato? Sim ou não? O contrato dele foi feito quando? Conta para mim. Quando ele fez a última ceia. Ele pegou um cálice e dividiu com todos os discípulos. Ali é o cálice da nova. Ali ele firmou o noivado. Na pessoa deles, ele firmou o noivado com a igreja. E todo o contrato dele de noivado está nos seus ensinos. Os escritos, tudo que disse Jesus é um contrato de casamento. E que ele firma na última ceia. A importância da nossa ceia vai muito além de estar em comunhão uns com os outros. É você reafirmando o seu noivado com Jesus. Você está esperando seu noivo. Tá? Então, esse noivado acontece até hoje lá com Israel. Eles pagam uma bagatela. Eles dão um dote para a família da noiva. O noivo dá. Qual foi o dote que Jesus nos deu? Morrer na cruz. Seu próprio sangue. Então, ele nos deu dote. Então, está vendo que eu estou fazendo aqui o paralelo dos casamentos aqui? Muito bem. Depois desse noivado, vem o casamento. Aqui temos o reencontro do noivo com a noiva. E apesar da gente saber aproximadamente o tempo em que aproximadamente será o casamento, só quem sabe a data? O pai. O pai vai determinar o dia certinho que o filho vai voltar para casar com a noiva. E é a mesma coisa ali. Cadê? E aí, o que acontece aqui? Deus, antes da fundação do mundo, nos deu um noivo, que foi Jesus. E no casamento, só o pai sabe o dia e a hora certa, entre Jesus e a igreja. E no caso de Israel, porque é uma sombra, só o pai do noivo, ele vai acompanhando ali. E quanto tempo dura esse noivado? De 1 a 2 anos. Há quanto tempo nós estamos noivos de Jesus? Vai fazer 2000 anos. Então, aproximadamente 2000 anos de noivado. Então, se a gente tem aproximadamente 2000 anos de noivado, o noivado de Israel, de um noivo ali com a noiva, é de 2 anos. E nós temos aí essa contagem do milênio, que tem aí essa divergência de tempo, mas que culmina no 6º milênio. Isso significa que estamos perto do nosso encontro. 2000 anos, ele usa o casamento judaico como base para sustentar o nosso com o dele, uma sombra. Então, estamos no linear disso. Tá? Então, o noivo não sabe. Cadê Mariano? E aí, quando o noivo vem em Israel, vem vários, os pajens, né? Os amigos do noivo vêm anunciando a chegada do noivo. Eles vêm com som de trombeta, eles vêm com festa, com alarido, com vozes de homens. O que seria isso, senão o arrebatamento acontecerá com o soar da trombeta, a voz de arcanjo, alaridos? Há semelhança ou não? Então, o casamento de Cristo com a igreja se dará na ocasião, o selar desse casamento, do arrebatamento. É a mesma figura, para lá e para cá, exatamente o mesmo paralelo.
Tá? Então, aí, quanto tempo dura a festa em Israel? De 5 a 7 dias vai durar uma festa em Israel. Tanto que acaba o vinho lá na história lá do primeiro milagre. Então, a nossa boda acontece quanto tempo? De 5 a 7 dias. Isso te lembra o quê? O período do quê? Da grande tribulação, que vai durar quanto tempo? E aí nós temos a aceleração do tempo e algo que eu falei com vocês aqui, que Deus está encurtando a crosta terrestre para o tempo, a Terra ela trava e o tempo vai embora. A aceleração das horas, está em questão de segundos, mas já está acelerando as horas da Terra. Tá? Então, há uma aceleração profética, há uma aceleração de avivamento, há uma aceleração dos acontecimentos e há uma aceleração do tempo literal para que tudo culmine no arrebatamento. E no grande dia do Senhor, que acometerá o seu povo, que é Israel. Cadê, marido? Você já foi? Tá, deixa ali. Vou pedir para vocês falarem daqui a pouquinho, tá? Para quem é o casamento? Para a noiva. Quem é a noiva? A igreja. Mas é só nós? Não. E se o povo de Israel aceita Jesus e o gentil aceita Jesus, Israel mais gentil é igual a igreja. Então, a volta dele, o arrebatamento também é para aqueles israelitas que receberam Jesus como seu único e suficiente Salvador. E aí, Jesus vai dizer que esse casamento ele vai parecer com que se assemelha à parábola. Ai, e aí eu peço que alguém ponha a parábola para mim, que eu já me perdi. Então, tá. No casamento aqui que Jesus faz, meu marido já está com a mão assim, ó. Está com dor, marido? Tá, depois a gente ora por você. No casamento, quando a gente casa com Jesus lá nas nuvens, nós vamos para a boda do Cordeiro. Jesus fala que ele não beberá mais deste cálice, ele fala para os discípulos, até que ele venha. E aí, quando ele casa com a gente, o que ele vai fazer? Ele vai beber com a gente do vinho. E ali, aquele momento ali, o passado fica para trás e a gente começa a viver um novo tempo no Senhor, que é na boda do Cordeiro, no arrebatamento. Eu ia pedir para colocar a parábola, mas pela hora eu vou resumir aqui o que ela traz. É a parábola do casamento, que o pai prepara tudo, aí manda os servos chamar os convidados, e os convidados estão ocupados. Estou ocupado, não dá, estou com a vida acelerada. E eles não vêm. E aí o pai vai e manda chamar aqueles que não são convidados, os coxos, os enfermos, aqueles que não estão ali programados para isso. O que Deus está mostrando aqui? O casamento era para quem? Para Israel. Israel rejeitou. E hoje o casamento é para a igreja. Todo aquele que recebe Jesus como único e suficiente Salvador. O casamento está aberto a esses. E somos nós, os mancos. Quem aqui, gente, não chegou aqui problemático? A igreja é feita de problemáticos, senão a gente não estava aqui. Então, nós, a noiva, somos bem ruinzinha, ele sabe. Temos bem nossas dificuldades, ele sabe. A gente não vale nada. Tem uma pessoa que só pensa em matar o marido e disse que toda vez que me visse ia tentar fazer redenção no Senhor.
Desde o dia que eu dei a aula sobre a sua consciência te condenar. A consciência vai nos entregar. Por que eu trouxe isso? Porque é casamento, é aliança. Até que a morte nos separe. Eu sou a chata do meu marido é meu chato. Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Nós, Igreja do Senhor, precisamos estar vigilantes e prontos para a vinda do Senhor. Por quê? Porque ele fala, no casamento judaico, a noiva tem que estar esperta. Ela tem que estar pronta e ataviada para casar. A igreja tem que estar esperta, ela tem que estar acompanhando o que está acontecendo no mundo, acompanhando o que está acontecendo com Israel, acompanhando a vida espiritual dela, acompanhando as missões da igreja, acompanhando aquilo que Deus determinou e está pronta, está em santidade. Porque nós não sabemos o dia e a hora que ele vai chamar, mas ele vai chamar para casar. E ele não vai casar com uma noiva que está com o vestido sujo. Vocês que estão sonhando em casar, vocês que casaram, mesmo que não tenha sido de vestido de noiva, não foi impecável? Não foi na beca se casar? Não quer casar na beca? Se cair uma gota do suquinho na roupa, até chora antes de casar. Então, por que diante de Jesus vai parecer diferente? Nenhuma gota, nenhuma mancha. Temos que estar prontos para esse momento, ataviados, para que quando formos chamados, possamos verdadeiramente encontrar com Ele, que esteja acesa as nossas candeias, que é a imagem do início, que as nossas candeias estejam acesas, que não sejamos como as imprudentes, que ali é a analogia Israel e igreja. O que a igreja tem que Israel não tem? Israel tem a palavra, mas não tem o fogo, não tem o óleo, não tem o espírito, não tem a unção. A igreja, ela tem a palavra, o fogo, o óleo, o espírito, a unção. Então, que a gente não vacile como Israel vacilou e não vai entrar. Que a gente possa estar atento a esse momento. Porque nós vamos casar. Quem casar aqui na terra antes, parabéns, você conquistou o seu galardão terreno, mas vai conquistar com certeza no futuro. Vocês podem ler ali para fechar? 1, 2, 3. Venha. Bora, povo. E que possamos ser essa esposa em nome de Jesus. E aí, você foi edificado com esta palavra? Essa palavra chegou ao teu coração? Una-se a nós, venha no próximo culto receber também. O Senhor te abençoe, abençoe sua casa. Fique na paz.